Oi, oi, tá conseguindo me escutar? Eu tô ouvindo sim. Ah, então tá tranquilo. Desculpa o óculos escuro aí que a minha conjuntivite não sarou. Não, né? Não deu tempo, né? Não, já tô com o olho vermelho, inchado. Eita. Então, primeiro eu queria agradecer a você, né, por estar aqui, disponibilizado seu tempo para gente, para a Redação 1K. É um projeto novo que a gente já tinha na escola, mas era só a nível de escola mesmo. Hoje eu consegui ampliar mais, né? Tem alunos de outras escolas participando e tal. E eu montei esse tema de redação que fala sobre o racismo, causas, consequências e tal. E lembrei de você porque você tá ouvindo? Oi? Tô sim, tô escutando. E lembrei de você porque você é uma pessoa ativista nessa causa sempre, né? E tem vários projetos e tudo, iniciativas. E achei que fosse legal para os meninos estarem escutando o que você tem para falar de conhecimento, de aprendizado durante esse período. Porque isso está muito ligado à questão de repertório, que a gente chama na redação. O repertório é aquilo que ele traz de fora, são vivências anteriores que o aluno tem, que ele aplica esse conhecimento na redação, né? Que é o que a gente chama de texto produtivo, que é quando ele consegue os 200 pontos nessa questão da produtividade. O texto tem que ser legítimo, tem que ser próprio dele, tem que ser pertinente, porque fala do assunto, e tem que ser produtivo, porque ele tem que trazer algo de fora. Daí eu lembrei de você, falei, bom, vou chamar o Leandro para enriquecer esse conteúdo. Depois, quando a gente terminar essa live, eu vou enviar no grupo dos meus alunos e vou enviar para você também o repertório que eu fiz com várias dicas de filmes, tem minissérie, documentário, textos também jornalísticos, científicos que falam sobre esse tema e a proposta de redação, que já está prontinha para os alunos fazerem. E aí, quem quiser me mandar de volta para eu estar corrigindo, alguns alunos mandam, eu corrijo pelo Word mesmo e dou o retorno para eles. Se os seus alunos quiserem mandar também para mim, vai ser uma maravilha, vai ser ótimo, Perfeito. maravilhoso. Tá bem? Vou estar passando pra eles tudo certinho. E eu acho que bem tem como baixar certinho o vídeo do Instagram, hein? Tem, uma Eu aluna minha já me ensinou, mas não já pode passar de ensinou, né? uma hora, hein? Então vamos tentar ser sucinto no tempo de uma aula. Se bem Vamos que o lá. assunto é bem longo, né? Bom, Tá. Se a gente vir que vai passar muito de uma hora, Leandro, aí a gente pausa, aí a gente tem como gravar e dá para retornar, tá, beleza? tá ok. Vai esperar um pouquinho, que ainda não deu 5 horas agora. Vamos aguardar um pouquinho, né? Tá cedo ainda. E como é que estão essas aulas online? Como é que tá aí? O que você tá achando? Olha, eu acredito que temos uns pontos negativos gigantescos, porque ninguém estava preparado para isso, né? E aí no Sim. começo a gente estava falando que a gente estaria se adaptando, a gente comprou microfone, comprou quadro, comprou um Uhum. monte de coisa para poder se adaptar, poder estar fazendo essas aulas, mas a gente ainda está se adaptando. É Tá muito muito, complicado. Porque tá não é, muito a gente tá difícil. num EAD improvisado. A gente está no Uhum. EAD improvisado, não tinha como a gente não está acostumado a trabalhar com EAD e acredito eu que quem trabalha com EAD não tem uma turma com 50 alunos, aliás, não tem 3, 4, 5, 10 turmas com 40, 50 alunos. E também a questão da. Nem todos têm esse acesso, nem todos podem participar das Exatamente. aulas, né? Tem esse Se eu problema. comparar os meus alunos da instituição privada com a instituição pública, eu tenho 98% de participação da instituição privada e não sei, acho que uns 5% da galera do público. É, É muito é, complicado. no estado a gente começou muito bem, eles estavam participando e tal, mas agora o feedback está bem, bem baixinho mesmo. Essa semana a gente teve reunião na escola, falamos sobre isso, né? Até a gente também pode tentar, daqui a pouco, quando eles entrarem, tentar entrar nessa questão. A gente sabe que é muito difícil para eles. O aluno de ensino fundamental e ensino médio, ele não está preparado para esse tipo de educação remota, não está. Nós, enquanto professores, não estávamos, não estamos preparados ainda
para esse tipo de modalidade. A gente não domina as técnicas. Tudo que a gente Exatamente. tem feito no improviso, né? A gente tenta improvisar para eles não ficarem sem o conteúdo, mas na verdade está ficando muito aquém disso. E eles ficam muito desestimulados. Essa semana eu até coloquei um textinho no grupo das turmas, porque assim, a gente grava vídeo, a gente faz um monte de coisa, eu faço proposta de redação, eu mando repertório, faço um monte de coisa. E o retorno tem sido muito pouco, né? Eu tenho tido... Eu até entendo isso, mas também desanima a gente, né? Acaba Demais. desanimando. E no privado, que eu tenho um retorno da maior parte dos alunos, eu estou esbarrando em diversas problemáticas de negação dos pais. Porque os pais eles querem algo primoroso que a gente não está preparado para fazer. E aí eu estou tendo muita negatividade por parte dos pais, principalmente, tipo, eu tenho meu filho e a minha esposa também é professora. Tá todo mundo online na mesma hora, ele tendo aula, eu dando aula, ela dando aula. Como é que a gente faz isso? Se a gente não tem aparelhos suficientes para isso, fica um negócio gigantesco. E a gente também não tem nenhuma assistência financeira para se equipar Exatamente. tão rapidamente como precisa. A gente teve que comprar tudo no improviso, um quadro para dentro de casa, um microfone, se a gente não tinha um celular bom para fazer isso, a gente teve que comprar um celular bom com uma memória maior para botar aquele monte de aplicativo, porque eu tenho um colégio que usa o Google Meet, o outro que usa o Zoom, o outro que usa não sei o que, eu tenho um monte de aplicativo de videoconferência no meu celular que tá uma loucura. E os pais do colégio particular meio que, não sei se eu posso falar, mas eles estão sem noção. É tipo domingo, 10 horas da noite, pai mandando mensagem ou me ligando. Né? Exatamente. É um mundo idealizado, né? Que a gente vive só para isso, para educação. Aí e não sabe fica complicado. O trabalho que dá para você gravar uma aula, eu fico uma Exato. manhã inteira gravando um vídeo de 15, 20 minutos, porque depois você ainda tem que perder tempo editando. Isso, eu fui chamado de preguiçoso. A gente não tem Fiz um vídeo de 20 minutos, tive que pedir alguém para editar alguma coisa para mim. O vídeo de 20 minutos levou acho que umas 3 horas para ser gravado. E eu fui chamado de preguiçoso. O tempo não é 2 tempos de 50 minutos? Como é que ele vai mostrar um vídeo apenas de 20 minutos? E isso porque eu estou online, tirando as dúvidas dos alunos em relação àqueles vídeos. E quando é aula em videoconferência, a gente tem diversos problemas. É o carro passando na rua, é o vizinho com som alto, é o cachorro latindo, e os problemas dentro de casa acontecendo, meu filho tendo aula pedindo alguma coisa, tendo dúvidas. E aí, como é que a gente trabalha com isso tudo? Fica complicado, né? Porque na sala de aula... Fica muito complicado. Na sala de aula a gente é só professor. Naquele momento você só está professor. Então, você está ali para sanar todas as dúvidas que estão ali no momento. Quando você está em casa, num trabalho remoto, existem várias situações que você tem que resolver ao mesmo tempo. Eu ontem, semana passada, eu estava gravando a aula e no meio da minha aula, o vizinho começou a varrer que o quintal que dava o som dentro de casa onde eu estava gravando. Quer dizer, aí eu tive que parar. Tive que esperar ele terminar de lavar o quintal, de fazer barulho. E isso, toda hora acontece algum imprevisto, né? Então, fica complicado. Eita, desculpa. A internet aqui não estou acostumado com... Tá escutando certinho? Voltou? Voltou. Eu fiquei o tempo todo aqui procurando, sabendo como fazia. Na verdade, eu nunca fiz live. A gente sempre assiste, mas nunca fiz. Eu cheguei a fazer convidado também. Eu fui convidado também nas outras lives que eu fiz anteriormente. Fazer convidado é mais fácil, porque você recebe o convite, é só clicar, né? Exatamente. É mais fácil, né? Aí eu lancei no Google como é que faz. Leandro, vamos sim. Deixa eu ver quantos tem 18 aqui, mas a gente vai tentar gravar e depois a gente pode reproduzir para eles, né? Isso. Se gravar, né? Tá? Tá aumentando aí, ó, 19 já. Fala um pouquinho primeiro de você, para eles poderem conhecer você, sua matéria, o modo de você trabalhar, que é um modo bem legal também. Bom, eu me chamo
Leandro, professor de Geografia, tanto do Estado quanto da rede privada. E essa diferença em relação a lecionar, que foi citada pela professora, é que eu utilizo a cultura pop, de maneira geral, para poder lecionar. Então eu utilizo jogos lúdicos, como jogos de RPG, jogos de tabuleiro, e também utilizo cosplay, dependendo da aula, dependendo da temática da aula, eu venho fantasiado de algum tipo de personagem referente àquilo. Por exemplo, se a gente estiver falando sobre o continente africano, é comum que as minhas aulas, ou eu esteja com algum tipo de bata africana para poder reproduzir um griot, né, um conto africano, ou mesmo fantasiado de Pantera Negra. Então, eu tenho essa maneira... Não, gente, fica muito... Aí eu encontrei essa maneira mais lúdica de dar aula, de lecionar, para poder chamar mais a atenção dos alunos, né? Porque hoje a gente está dependendo da internet para poder lecionar, mas quando a gente está nas aulas presenciais, muitas vezes nós estamos disputando com a internet. Os alunos jogando jogos online, tentando se comunicar pelo WhatsApp dentro das aulas. Aí algumas das aulas nós temos que fazer algum tipo de proibição de uso do celular, e agora a gente está aprendendo forçadamente a poder utilizar esses métodos todos para poder lecionar bonitinho. Tem aluna falando aqui que vai querer agora os professores fantasiados. Eu já estou pensando numa aula de literatura qualquer aí, ó. Sei lá, vou pensar... Olha, a gente fez uma feira literária, onde todos os alunos estiveram envolvidos e muitos professores se fantasiaram também, de acordo com o tema literário que eles estavam reproduzindo na feira. Se levar isso para dentro de sala, se levar isso para a sala de aula é extremamente maravilhoso. Com certeza. Vamos então falar um pouquinho do que é o racismo? Uhum. Bom, então fala você que tem propriedade para estar falando. Eu também já milito em relação a isso, como você mesmo disse, já há muito tempo, né? Eu fiz parte de alguns movimentos negros, inclusive fui presidente de um movimento negro em Nova Iguaçu, que é o Negro, União de Negros pela Igualdade, já faz alguns anos, né? De repente aí a gente precisa voltar com esse assunto, com essa temática, com esse movimento no município de Nova Iguaçu, mas... Enfim, para a gente falar de racismo, a gente tem que definir, né, basicamente, e o racismo é aquela estrutura, o racismo ele é uma estrutura montada dentro da sociedade onde uma raça vai estar superior à outra em algumas situações. A gente pode pensar, nos materiais utilizados para a construção de uma casa. Eles são, necessários cimento, vergalhão, tijolo, areia, água. A construção do alicerce ao subir os vergalhões, os tijolos, um colocado em cima do outro, tudo isso. Então a gente imagina aí a construção desse alicerce para montar uma casa. E o que essa história toda tem a ver aí com racismo? Na construção da sociedade brasileira, o racismo seria o cimento dos alicerces dessa casa. Ele é o elemento que sustenta a estrutura social, política e econômica da sociedade brasileira. Então, a gente tem vários tipos de racismo. Não basta a gente pegar e definir o que é racismo. O racismo é um grupo étnico superior ao outro e os pensamentos, as falas em relação a isso. A gente tem diversos tipos de racismo e o que até diferencia dos racismos de outros países. Atualmente, essa temática do racismo está sendo mais constante por conta do que aconteceu nos Estados Unidos, com o George Floyd sendo assassinado. Aquilo ali é um tipo de racismo institucional, onde as instituições, elas reproduzem o racismo. Onde nos Estados Unidos a gente vai ter um tratamento diferenciado em relação ao negro pela polícia. Então é um racismo institucional. As instituições, uma igreja, o governo mesmo, as instituições privadas, elas podem estar reproduzindo o racismo de diversas maneiras. A gente tem isso até de uma maneira mais grave quando isso é instituído por lei, como o que aconteceu na África do Sul, o apartheid. E nos Estados Unidos nós também tivemos racismo institucionalizado por lei, que é as leis que nós chamamos de leis Jim Crow. Jim Crow era um personagem do teatro norte-americano
onde um branco, ele botava o que hoje nós chamamos de blackface, né? Fingia ser um negro e estereotipava o negro no teatro, colocando lá, pintando o rosto de preto e pintando a boca de vermelho e colocando todos os estereótipos negativos que a sociedade norte-americana incorporou ao negro. Aí foi chamado de lei Jim Crow justamente por conta desse personagem aí, que até em desenhos animados, muitos deles, nós já vimos isso sendo reproduzido, em desenhos antigos do Pernalonga ou do Pica-Pau, por exemplo. No caso, essas leis Jim Crow nos Estados Unidos são leis separatistas, onde a gente tinha espaços exclusivos para brancos e espaços para negros. Biblioteca para branco, biblioteca para negro. Banheiro para branco, banheiro para negro. Inclusive, um dos filmes, por exemplo, acho que é Estrelas Além do Tempo, ou Além do Amanhã, agora não me recordo. Vai anotando aí, hein, gente? Não me recordo agora, que mostra a história real de algumas mulheres negras que trabalharam na NASA. E aí, quando elas foram colocadas pelo mérito delas para trabalhar em outro setor da NASA, onde só tinha pessoas brancas trabalhando, para elas irem ao banheiro, elas tinham que sair do prédio onde elas estavam e ir no prédio que elas trabalhavam anteriormente, porque o banheiro ali daquele prédio onde elas estavam trabalhando naquele momento, negros não podiam estar. Então, tinha, por exemplo, o ônibus. Somente o fundo do ônibus era para pessoas negras, o restante do ônibus inteiro era para pessoas brancas. E se caso o ônibus estivesse lotado, as pessoas negras do fundo do ônibus ainda tinham que levantar-se para que as brancas pudessem se sentar. Inclusive, a gente tem a história da Rosa Parks, que justamente apresenta isso daí, que ela simplesmente não levantou para um branco, mas não levantou tentando fazer algum tipo de crítica, nada não. Ela não levantou porque estava simplesmente cansada demais. O ônibus teve que parar, ela foi presa. E aí a sociedade que começou a levar a batalha para frente, achando aquilo ali algo inadmissível. E aí os negros começaram a boicotar os ônibus. E como os ônibus necessitavam do pagamento da passagem dos negros, começou a ter a modificação dessas leis. No Brasil, nós não tivemos leis segregacionistas após o fim da escravatura. É bem diferente. No caso muita gente já deve ter escutado falar do termo racismo velado no Brasil, o que acabou criando o mito da democracia racial, de que realmente dentro do Brasil somos todos iguais, porque a abolição da escravatura aconteceu e nós não tivemos leis como essas leis de Jim Crow que aconteceram nos Estados Unidos, ou uma lei como o apartheid que aconteceu na África do Sul. Então, por não termos esse tipo de coisa, a gente acabou criando esse mito da democracia racial, que é reproduzido, por exemplo, por um dos príncipes da gente aí, né, que mora lá em Petrópolis. Não me recordo agora o nome, mas não sei príncipe também de quê, né, já que nós não somos realmente uma monarquia. Pois é, quero saber. Mas a gente tem a família real aqui no Brasil ainda, né? Então, e ele disse que não existe racismo no Brasil, com todas as letras bonitinho, que a gente, e aí falou como a sociedade brasileira é formada pela miscigenação desse caldeirão cultural que nós somos entre o branco, o índio e o negro, e aí falou quais são as benesses retiradas de cada um desses grupos étnicos para a formação da sociedade brasileira. Então, meio que ele não apresenta a real estrutura da nossa sociedade, né? Porque tudo que é do negro e tudo que é do índio, porque também tem isso, né? A gente não pode estar falando de preconceito e racismo sem estar comentando também sobre a população indígena, que viveu aqui no Brasil, do Oiapoque ao Chuí, de norte a sul, ao Brasil, na América inteira, né? Populações indígenas espalhadas por todo o lugar, e hoje onde é que estão esses índios? O que aconteceu com eles? A gente fala desse caldeirão cultural de que nós somos um país altamente miscigenado, mas como é que a gente teve essa miscigenação? A gente romantiza tudo isso, porque a gente não teve essa miscigenação iniciada igual nos romances literários, onde a Índia se apaixona pelo português, ou vice-versa. A gente teve estupro. Muitos. Tanto da população indígena quanto da população negra. Daí começou a miscigenação.
E o caldeirão cultural que nós somos, a reprodução da cultura do negro e do índio, quando não é escondida, é perseguida. É só a gente observar as religiões de matriz africana, a Umbanda e o Candomblé, que são altamente perseguidos. A própria capoeira, ela deixou de ser crime de vagabundagem somente na década de 1930 com Getúlio Vargas. Então é algo a se pensar e a se considerar onde está realmente a cultura do índio e a cultura do negro no Brasil. Onde ela está sendo aplicada e ela não está sendo perseguida. Porque nós estamos aqui fazendo essa live em português. E nós só estamos falando português porque nós fomos colônia de uma nação europeia, que foi Portugal. Onde é que está realmente a cultura do negro e a cultura do índio na estrutura cultural de nossa sociedade? Se eu fosse receber R$1 toda vez que eu for falar de candomblé e umbanda e escutasse o "tá amarrado", eu estava rico, não precisava trabalhar. Isso é uma forma de categorizar o que é o racismo estrutural, que é esse cimento que eu falei aí no início, quando eu estava mostrando o alicerce de uma casa e comparando ele com a sociedade brasileira. A estrutura do nosso país, ela é acimentada no racismo. Então, o racismo estrutural se deve na inferioridade do negro constante que nós simplesmente normalizamos. E atualmente, para desmerecer a luta de quem está tentando mudar essa estrutura racista, a gente escuta que é mimimi, escuta, também não é assim, vocês estão exagerando, ou coisa do tipo. Quando parece que a pessoa está lutando pelo direito de continuar sendo racista. Parece que a pessoa está lutando porque normalizou. Eu tenho falado isso, que as pessoas, né, elas antes elas tinham esse racismo velado porque elas tinham medo de serem expressar. racistas. Sim, só que hoje, no contexto que nós vivemos aqui no Brasil, essas pessoas estão se fortalecendo, né? Porque a gente tem discursos dos nossos governantes, da liderança do nosso país, a gente tem esse tipo de discurso, né? Esse tipo de posicionamento. E isso vindo de uma pessoa, de um líder, né? Isso dá a oportunidade dessas pessoas acharem que isso é normal. Então, você já consegue escutar mais frases e ver mais ações racistas na nossa sociedade. Hoje, vira e mexe, você consegue escutar mais do que antes. Porque antes as pessoas falavam ou não falavam, mas a gente sabia que elas estavam tendo um pensamento ou uma atitude que seria racista, mas aquilo estava velado. Hoje, não. Hoje essas pessoas ganharam força na nossa sociedade. Eu não sei se você percebe dessa forma. Sim, sim. E ela parece que elas se tornaram... Mas tiveram uma abertura para falar o que realmente sempre pensaram. Isso. Então a gente teve youtubers, a gente teve coach no Instagram que fez uma live falando que o racismo era normal porque o negro cometia mais crimes. Eu não sei de onde é que ela tirou essas estatísticas. De onde é que ela tirou isso? Não pode colocar isso na redação, hein, que não tem fundamento. Exatamente. E aí ela veio e falou exatamente com essas palavras, tanto que ela foi até acho que banida do Instagram ou coisa do tipo, mas ela naturalizou o racismo. Ela disse que o racismo era normal porque o negro cometia mais crimes. E olha, esse discurso não é novo, é um discurso antigo, porque nós tivemos cientistas sociais em épocas pós-escravaturas que diziam que uma sociedade como a sociedade brasileira nunca iria dar certo, nunca iria crescer se ela continuasse com uma quantidade de negros. A gente tem um quadro que é eu sempre esqueço o início do título do quadro. Não é remissão, não, nem rendição. Que é de Cã. Cã, no caso, é bíblico, que é um dos filhos de Noé, que a gente tem Cã, Jafé e Sem. E o quadro é redenção de Cã. E o quadro, ele apresenta uma mulher negra dando glória a Deus,
Do lado dela, a filha dela, já miscigenada, com um neném branco no colo. E ao lado, eu o marido lembro. dela. Eu sei, já usei esse quadro Exatamente. numa questão. O quadro é a redenção de Cã. No caso, se a gente pegar Cã... embranquecimento, não é isso? Uma coisa Isso, porque o Cã é, biblicamente, aquele que foi amaldiçoado por Noé, porque viu Noé bêbado e nu. E os 3 filhos de Noé, eles são a representação do povo europeu, asiático e africano. Quem é o amaldiçoado? O africano. Então a redenção de Cã, a mulher dando glória a Deus porque agora o neto era branco, era justamente ela dando glória a Deus pelo fim da maldição que é marcado na cor da nossa pele. Então, é algo a ser pensado, porque na época muitos cientistas sociais pensavam e chamavam isso de higienização da população. Tanto é que a gente teve uma abertura até maior para a entrada de imigrantes europeus, não só porque o Brasil ele estava começando a se tornar industrializado e a gente precisava de mão de obra relativamente qualificada para essa indústria, como também a gente precisava embranquecer a população. Na cabeça de muita gente. Uma das pessoas que a gente tem bastante contato em livros que era a favor dessas ideias, por exemplo, é Monteiro Lobato. Que nos livros dele, se a gente pegar um livro como As Reinações de Narizinho, onde tem uma passagem que ele apresenta Narizinho em uma peça teatral apresentando a tia Anastácia, e ela diz que a tia Anastácia é negra por estar amaldiçoada, pois na verdade ela é uma princesa linda, branca e loira. A condição dela enquanto negra é porque está amaldiçoada. Exatamente. E a gente sempre normalizou isso. Quanto tempo demorou para a gente perceber esse racismo na obra do Monteiro Lobato? Existem várias outras passagens, né? Sim, muitas, inúmeras passagens. Reinações de Narizinho mesmo é cheia de falas racistas. Muitas, tem muitas mesmo. Exatamente. E aí, quanto tempo a gente deu? E esses livros, muitos livros do Monteiro Lobato, eles eram aqueles livros obrigatórios para o ensino público para serem lidos. Quanto tempo a gente demorou para entender que aquilo ali era reprodução de racismo e normalizava o racismo dentro da nossa sociedade? Porque é bem complicado. A gente vive esse racismo velado que a gente viu na televisão. Se a gente pegar os seriados antigos de comédia no Brasil, a gente averigua o racismo sendo mostrado ali. Se a gente pegar para ver hoje, a gente sente vergonha. A gente sente vergonha de muitas das piadas que eram feitas. Como é que a gente não imaginava que aquilo ali era racismo? Sim, eu montei, como eu te falei, né? Eu montei um repertório para disponibilizar depois da live sobre racismo, séries, documentários e tal. Terminei de montar quando eu fiz um repertório bonito mesmo. Ficou uma coisa bem completa. Quando eu terminei, eu falei para o meu filho, ficou lindo, mas eu estou envergonhada. A gente se envergonha, né? Do que a gente vê. Exato. Isso. E do que a gente reproduziu sem saber. Sim. Porque o racismo estrutural que a gente vive, ele é um conjunto de práticas, hábitos e situações e falas que estão sendo embutidas numa constante, no nosso costume, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de viver, em tudo. E aí o pessoal confunde muito a prática do racismo, porque o racismo ele não é só preconceito, ele é um tipo de preconceito, mas ele não é só preconceito, ele é muito mais. Por isso que ele tem diversas divisões e esse racismo estrutural é apenas uma delas, o institucional é outra. Então, a gente tem um conjunto de regras dentro da nossa sociedade, que a gente inventou essas regras, que geram segregação e preconceito. Se a gente observar, é de maneira imperceptível, se a gente não parar para analisar mesmo. Eu mesmo, no Rock in Rio, eu fui para o último Rock in Rio, eu olhei para trás, se eu encontrei 5 outras pessoas brancas, negras, enquanto assistentes, né, do show, que estavam ali como pagantes, foi muito. Eu fui encontrando outras dentro do Rock in Rio, mas é lógico, majoritariamente, a população era branca. Eu pensei, o negro não gosta de rock, é isso? Mas quando você chegava lá dentro, aquela pessoa que estava com aquele engradado gigantesco de refrigerante nas costas vendendo,
era negra. Eu comecei a ver a maior parte das pessoas negras trabalhando. E se a gente parar para pensar, que muito se fala de meritocracia, por exemplo, em relação ao Brasil. Mas as cotas são uma maneira de reproduzir racismo? Você não acha, não? Vocês estão dizendo que o negro não tem capacidade? Aí é que entra a nossa história. Se a gente parar para pensar, os quase 400 anos de racismo, de escravatura que aconteceram no Brasil, não chegaram ainda no mesmo tempo enquanto o negro está liberto. Nós fomos escravizados muito mais tempo do que estamos livres atualmente. Exatamente. E quando aconteceu a libertação da escravatura, que infelizmente, né, o Sérgio Camargo, que é o atual... Uma pseudo-liberdade, né, na verdade. Exatamente. Aí a gente tem, por exemplo, hoje o presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, onde ele coloca que o Dia da Consciência Negra deveria ser abolido e a gente deveria dar mais valor ao 13 de maio, que foi o dia da libertação da escravatura, e colocar a princesa Isabel numa espécie de altar. É meio complicado porque o Brasil ele foi o último país da América a abolir a escravatura. Sim. Todo mundo já tinha abolido e a gente estava empurrando com a barriga. Por uma pressão política, né? Ainda exatamente, isso, né? Inglesa. Tanto é que a gente tem o termo leis para inglês ver surgido daí, porque antes da gente começar aí a Lei Áurea e abolir a escravatura de vez, a gente empurrou com a barriga com lei de sexagenário, lei do ventre livre, lei Eusébio de Queiroz, a gente foi empurrando enquanto deu. Até que o capitalismo dentro do Brasil necessitava de trabalhadores assalariados e a escravatura não tinha mais condições de ter. Nos Estados Unidos a gente teve uma guerra, né? Foi a guerra de secessão. O norte abolicionista, o sul escravocrata, e a gente teve o sul querendo distância do norte, querendo ser um país independente e manter a escravidão. O norte não aceitou e teve a guerra de secessão. Lá com Abraham Lincoln. Aqui a gente teve a Lei Áurea, muito tempo depois, onde se eu pegar de repente a Lei Áurea para ler, eu vou encontrar o quê? 2 parágrafos. E esses, vocês estão livres. Ponto. E aí eu tenho uma população analfabeta, uma população que não tem terras, uma população que não tem casa, uma população que vai ser jogada ali para as beiradas da cidade, formando as diversas comunidades periféricas, onde a maioria da população é negra. Mas não tem branco pobre? Também tem. Lógico que tem branco pobre, porque muito branco foi enganado também vindo para cá. É só você pegar, por exemplo, a novela Terra Nostra da Rede Globo, onde a gente tem a migração italiana, onde eles achavam que iam chegar aqui e conseguir terras. Mas a lei de terras que foi criada lá em 1850... ela impedia basicamente negros e migrantes de conseguirem, de terem acesso à terra. E aí a gente teve uma concentração fundiária muito grande dentro do Brasil, onde pouca gente tinha acesso à terra. E esses negros livres tinham que trabalhar para quem? Para os seus antigos donos, basicamente. Então, para hoje termos esse cerco furado e a gente ter de comida, de casa, exatamente a mesma situação, né? Exatamente, porque o salário mínimo só vai ser instituído lá com Getúlio Vargas, lá na década de 30. Olha quanto tempo aí o patrão é que escolhia o que vai ser pago de acordo com o seu trabalho. Então a gente demorou muito para o negro poder furar o cerco e a gente ter hoje uma parcela da população negra sendo classe média alta, mas ainda assim essa galera ela é vista de uma maneira diferente, porque o Emicida mesmo ele falou: se eu tô pegando um avião e tô de primeira classe, comumente eu vou ser o único negro naquela primeira classe. E todo mundo ali vai estar olhando para mim. Basicamente, é assim que muitos negros classe média vão se achar, por exemplo, num shopping da Barra, onde a maior parte dos negros que vão ser encontrados no shopping da Barra são vendedores ou os faxineiros do shopping. Então, é uma situação complicada. E aí, quando se fala de cotas raciais para poder tentar emparelhar a sociedade, que também existem cotas sociais, né? Então, o branco pobre, ele também, aquele que estudou na escola pública, ele também tem direito a essas cotas sociais. Então, para emparelhar a sociedade e a gente ter uma universidade com uma
com uma porcentagem de alunos negra tanto quanto branca, a gente teve que criar as cotas raciais. E quando o negro está dentro da universidade, ele não vai ter privilégio nenhum, porque muita gente fala que a cota é privilégio da população negra ou da indígena, porque quando ele está lá na universidade, ele é aluno como todo mundo. E ele vai ter a mesma matéria. Ele só teve uma facilidade para entrar lá, porque comumente a história dele, mesmo, ele tem que estudar e trabalhar, em sua maioria. E isso vale, logicamente, para o branco pobre também. Mas acontece que a gente tem, historicamente, essa situação de escravidão que aconteceu dentro do Brasil, onde eu tenho majoritariamente uma população negra tomando esse cascudo ao longo da história. Tem até um pessoal que, como a gente tá falando dessa normalização, dessa romantização toda do racismo, do slogan que foi criado, não foi criado não agora, né? Já existia esse slogan quando aconteceu o assassinato do George Floyd, que é vidas negras importam. Sim. E aí teve muita gente colocando, não, que é isso, vidas humanas é que importam. Todas as vidas importam. Logicamente, todas as vidas importam, ninguém está dizendo o contrário. Porém, se eu vi até uma tirinha que eu achei muito convincente em relação à explicação disso. Se eu tenho uma rua onde uma casa está pegando fogo, o bombeiro ele vai vir e vai jogar água em todas as casas porque todas as casas importam, ou só na casa que está em chamas? Então, quem é que está morrendo pela cor da pele? Quem é que tem uma família que vai para um chá de bebê e toma 80 tiros do exército? Porque aqui a gente normaliza tanto o racismo que a gente precisou que acontecesse essa manifestação mundial do assassinato do George Floyd, porque nós não nos importamos com as Ágatas, com os Joãos que morreram esse ano ainda, que são só alguns daqueles vários que morrem anualmente pela cor da pele, pelo lugar onde moram. Então é muito complicado todo o debate que a gente tem a respeito de racismo e tentar, é incrível, a gente tentar convencer uma população de que existe o racismo, porque essa população normalizou o racismo. Ah, professor, eu já escutei, né? Fulano aqui está sendo racista comigo porque me chamou de bicho da goiaba porque eu sou branco. É bullying. A pessoa está sofrendo bullying, é algo errado, é algo horrível, mas não confere como racismo porque não tem a relação de poder envolvida, da qual o racismo é necessário para existir. O racismo ele é baseado em relações de poder. E o povo indígena e o povo negro, em nenhum momento na história do Brasil, esteve num patamar elevado dentro dessa relação de poder. Tanto é que eu, na minha infância, escutei tanto, né? Na minha adolescência também, não fala que você é negro, não. Fala que você é moreninho. Porque ser negro é algo ruim. O cabelo do negro é ruim. Várias palavras, né, que a gente tem no nosso vocabulário constata o negro, né? Exatamente, constata o negro como algo ruim. Você é a ovelha negra da família. Sim. Só que a gente tem tentado colocar o negro, quando teve até um debate, né? E agora, é certo falar o quê? Negro ou preto? Na verdade, os dois pode ser falado, tanto negro quanto preto, né? Só que depende do contexto que você está utilizando. No contexto que você está utilizando a palavra negro ou a palavra preto, você está reproduzindo racismo? Se você analisar que aquele negro ou aquele preto que você está dizendo está sendo algo negativado, você não utiliza. Essa que deveria ser a dúvida. Não você utilizar o termo negro ou preto, porque a gente normalizou o termo negro como luta, né? Movimento negro, mas a gente tem as palavras, as frases que a gente utiliza comumente, utilizando o negro como algo estritamente negativo o tempo inteiro. E esse medo da gente falar que é negro vai até de pesquisa no IBGE, onde você pode se declarar o que você quiser
Então a galera se declara pardo, se declara mestiço, mas dificilmente. Hoje em dia que eu tenho, graças justamente à grande movimentação da população negra dentro do Brasil e de uma valorização da cultura do negro e de um orgulho de ser negro, é que a população tem se declarado negra atualmente. Porque antes era complicado você dizer que era negro, porque até mesmo a própria família, uma família negra, já reproduziu. O negro ele não é capaz de criar racismo no Brasil, mas ele é capaz de reproduzir o racismo que a gente vai chamar de auto-ódio. Como é que eu vou gostar de mim se tudo que eu sou é ruim? O meu cabelo é ruim. Tudo que é negro é ruim. E aí a criança cresce escutando todas as frases sendo colocadas que algo negro é ruim. E alguém diz para essa criança: você é negra. Pô, eu sou algo ruim? A criança cresce sendo estigmatizada, onde o nariz dela não é compatível com os padrões de beleza, o cabelo dela não é compatível com os padrões de beleza, a cor da pele dela não é compatível com os padrões de beleza, onde tudo que é belo é o contrário ao que ela é. A gente tem até um vídeo, se eu não me engano, que é um teste com as bonecas. Não sei se você chegou a ver. Disso agora. Onde eu tenho uma menininha negra, né? Sim, e algumas menininhas negras, né? E é perguntado para elas qual é a boneca mais bonita. E é colocada uma boneca negra e uma boneca branca, onde a boneca branca ela é sempre colocada como a mais bonita, porque, tipo, ela cresceu daquela forma. Sim. Ela cresceu entrando dentro de uma loja de brinquedos e sempre encontrando bonecas brancas. E tipo, as Barbies e tudo mais. Ia falar sobre a Barbie agora, o sonho de consumo das meninas. Exatamente. A minha geração cresceu que o sonho de consumo das meninas da época, sejam brancas ou fossem negras, era ter uma Barbie. E a Barbie o quê? Branca, loura, de olho azul. Quer dizer, então e aí você imagina já com aquele modelo. Imagina uma criança negra escutando: você não pode ser a Barbie. Isso. Você não pode ser aquele personagem, porque não existia nenhum personagem negro de evidência. Hoje a gente tem, né? O Pantera Negra, hoje a gente tem o Super Choque, hoje a gente tem muita coisa. Aliás, na verdade, o Pantera Negra já é bem. Na verdade, o Pantera Negra é bem antigo, né? Só não tinha tanta visibilidade. Que na verdade foi até o primeiro super-herói negro. Ele é de 1960, criado justamente na época dos Panteras Negras. Apesar do Stan Lee lá falar que não ter nada a ver a criação do personagem. E o personagem fugia de todo o estereótipo que era colocado para a população negra, já que o negro sempre era representado ou como coadjuvante, ou como periférico, ou como é nas novelas aqui no Brasil, né? O negro é o pagodeiro, o negro era a dona de casa, o negro era empregada. O Pantera Negra fugia disso porque ele era rei de um país que tinha uma alta tecnologia bem diferente do restante do mundo. Ele, na verdade, até ultrapassava o próprio Estados Unidos em termos de tecnologia, que é o Wakanda, que é um país fictício, mas estava lá sendo apresentado como algo superior a outras comunidades brancas dentro daquele universo fictício. Então, ali já fugia de todo o estereótipo. E detalhe, né? Ele aparece aqui eu tô parando para ler, porque alguém perguntou aqui, como é que é? Existe o quê? Preconceito social. Existe racismo e preconceito social? Sim, são coisas até diferentes, né? Como eu falei anteriormente... social abrangente. É abrangente pra caramba, porque funciona. Lógico que tem preconceito social. Se enquanto eu, como negro, entro numa loja Americanas e o guardinha lá da loja Americanas vai ficar me vigiando para ver se eu não vou roubar alguma coisa, acredito que um branco com uma roupa mais humilde não vai ser atendido, por exemplo, se ele chegar nas Casas Bahia ou numa loja de roupas e não vai vir ali um funcionário para dizer o que ele deseja, porque ele está mal vestido. Então acontece o preconceito social, claro. Não é à toa também que a gente tem cotas sociais, porque a gente entende a disparidade e uma divisão de renda muito desigual dentro do Brasil. A gente tem concentração de renda na mão de poucos. A gente tem ali também, ó, a Leia Kátia. Oi, Leia. Beijo.
minha amiga lá da escola, ela tá falando que ouviu muito. Você é negra de alma branca. Sim. A gente já escutou tanta. Uma história dentro da escola é que eu tive uma professora negra e casou com um homem branco e chegou a escutar se o útero dela seria limpo o suficiente para o neném nascer branco. Aí como é que você escuta isso da avó da criança que vai nascer? É tanta coisa. A discussão de racismo importa tanto para a gente tentar perder toda essa estrutura de racismo que está impregnada na nossa sociedade, e é um debate constante. Tanto é que nas aulas de sociologia interdisciplinares que eu fiz com outros professores, inclusive até com outra professora de redação, alguns dos alunos chegaram e falaram, pô, professor, de novo esse tema? A gente já disse que é contra o racismo. Sim, mas você não basta você eu falar que eu sou contra o racismo, eu tenho que entender tudo para finalmente eu deixar de ser racista, porque eu reproduzo diversos hábitos que são racistas e eu nem sei. Eu nem sei. Tem até alguns debates, né, sobre algumas palavras, como a palavra denegrir, como o criado mudo. O criado mudo é algo até detestável, né, se a gente pegar do contexto histórico, onde eu tinha um homem negro que literalmente era um móvel e não podia falar nada do lado do... pé a noite inteira. Exatamente. E aí a gente utiliza ainda o termo. Não seria algo da gente deixar Até hoje você vê, quando é anunciada as mesinhas de cabeceira, é criado mudo, né? Exatamente. Então, são diversas palavras do nosso cotidiano que talvez nós devemos... Lógico, bate-papo para ver se é exagero ou não é válido, mas nunca é exagero a gente estar debatendo o tema. Eu acho que, assim, é válido, sim, trocar essas nomenclaturas, sim, já passou da hora, mas eu acredito também que as pessoas elas não entendam, né? Por exemplo, a maioria das pessoas não sabe. Criado mudo, beleza, cresceu sabendo que aquilo ali é uma mesinha de cabeceira, mas ela não procura saber a raiz daquilo ali, como que surgiu. Então eu acho que se você sabe a história, como foi criado aquele nome, aquela nomenclatura veio de onde, eu acho que você mesmo já começa a se constranger a usar certas nomenclaturas, então você já vai trocando logo, você não precisa que haja debate nisso, né? É igual que essa é uma questão do brasileiro que lê pouco. Então você lê pouco, você investiga menos ainda e você acaba reproduzindo aquelas falas que você veio escutando desde o tempo lá da tua avó, passou para sua mãe, passou para você e daqui a pouco você está passando para o seu filho e é uma expressão, né, que denota um racismo e você não sabe. Às vezes você é ativista na causa e você utiliza uma expressão que é racista só porque você não pesquisou, porque você não lê, porque você não se informa, né? O conhecimento é, de fato, a maior das armas que a gente tem em relação à ignorância, em relação a todo e qualquer tipo de preconceito. Esse debate em relação às palavras cabe até dentro do debate em relação aos livros, tipo, vamos continuar consumindo Monteiro Lobato ou a gente pode suavizar as passagens racistas dele? Ou dos monumentos históricos, que atualmente, graças ao que aconteceu nos Estados Unidos, muitos lugares do mundo têm... a população tem destruído os monumentos que são homenagens a pessoas que foram extremamente racistas. E aí, se isso está acontecendo, o debate aquilo ali faz parte da nossa história, é certo eu quebrar aquele monumento ou retirar aquele monumento? É um debate longo, cada um vai ter a sua opinião em relação a isso, e outras medidas já foram feitas que eu acho até mais aceitáveis, porque alguns dos monumentos históricos, eles servem para nos relembrar de coisas ruins que aconteceram no passado. Por exemplo, a Alemanha, ela tem o Museu do Holocausto. Mas aquele museu serve a um propósito, que não é homenagear ao Holocausto. Aquele propósito é lembrarmos da história para não repeti-la. Outros monumentos históricos, eles estão ali para homenagear alguém que não foi uma pessoa lá muito boa, né?
e acabou A cometendo maioria dos diversos crimes. monumentos, né? Isso. Exato, porque a gente vive numa outra sociedade com outros valores diferentes da época. Numa época em que a escravatura já foi lei e viável. Então fica bastante complicado. Eu vi que alguns países eles resolveram não destruir esses monumentos, mas transferir esses monumentos para um museu. E aí mudar a visão que eu tenho a respeito daquele monumento. Não, em vez de ser homenagem, ser justamente o que o Museu do Holocausto é. Uma lembrança de algo que não deve ser repetido na nossa história. Porque a história ela não vai ser perdida porque eu destruí aquele monumento. Na verdade, ela vai ser, aquilo ali vai ser parte de uma história. Eu mesmo, o colégio estadual a qual eu faço parte, eu na época trabalhei junto com a direção e a comissão da verdade para trocar o nome, que muita gente ainda acha que foi bobeira, que tinha mais o que ser feito do que se fazer isso, onde a gente trocou o nome da instituição que eu trabalho, que era Costa e Silva, presidente Costa e Silva, que é um dos presidentes do nosso regime militar, que não era uma época tão democrática assim, e trocamos o nome para Abdias Nascimento, que é uma figura da história brasileira negro, que lutou, ele lutou de uma maneira excepcional dentro do Brasil. É um dos nossos heróis que a gente pode, junto com João Cândido, junto com Luiz Gama, junto com Zumbi dos Palmares, o próprio Abdias Nascimento, ele chegou a fazer o Teatro Experimental do Negro, onde o negro não era chamado para peças de teatro, novelas ou coisa do tipo, e ele fez um Teatro Experimental do Negro para pegar esses artistas negros e poder dar trabalho e aumentar a formação cultural dessas pessoas. Então, a escola que eu trabalho, a direção na época, tinha um ativismo muito grande e diversos trabalhos realizados no combate ao racismo. Então, por que manter o nome de um presidente de uma época não democrática do nosso país e não homenagear uma pessoa negra, já que o colégio ele já tinha esse histórico de luta? Muita gente não achou que a gente devia estar se importando com outras coisas, como se a gente não tivesse se importando com outras coisas. Né? Mas estavam, né? Exatamente. Como se a gente não tivesse se importando com outras coisas. Achou que era bobeira, achou que a gente tinha que arrumar mais o que fazer, mas ainda bem que majoritariamente o pensamento não foi esse e a gente coletou muitas assinaturas da comunidade, o que possibilitou a troca do nome, a visita da viúva do Abdias Nascimento na nossa escola, no dia da inauguração do novo nome. Legal. É muito importante. Outra coisa que é importante a gente saber também é as causas e a origem da ideia de racismo e também de escravatura, né? Porque a gente tem muita gente falando, mas os negros escravizavam os próprios negros, não era? Sim, escravizavam os próprios negros e a gente teve branco escravizando branco, asiático escravizando asiático. Se a gente pega um filme de gladiador para ver, os gladiadores eram escravizados e estavam ali lutando para o divertimento da população e eram pessoas brancas. Então a gente teve isso comumente. Só que a gente tem uma diferença da escravidão que houve aqui no Brasil. Enquanto o negro que escravizava o negro em algum país africano, que a gente também tem uma outra coisa que é bem complicada, né? O pessoal fala de África como se fosse uma coisa só. Quando a gente tem mais de 1000 etnias diferentes dentro do continente africano, quando atualmente o continente africano é o continente que possui o maior número de países do mundo, são 54 países diferentes, com cultura, religião, língua diferente. Então, obviamente, e detalhe, muitos desses países são os mais pobres, principalmente dentro da África subsaariana, são dos mais pobres justamente porque eles se tornaram países muito depois do restante dos países do mundo. A maior parte dos países africanos se tornaram independentes após a Segunda Guerra Mundial, depois de 1945. Então é lógico que a democracia que é estabelecida pela população branca da Europa ali na África, porque a gente não pode esquecer que os países africanos foram colônias europeias, na África do Sul não se fala o inglês à toa, em Angola não se fala o português à toa, fala uma língua que não é africana como majoritária, fala uma língua que veio da Europa.
porque foram colônias. Mas como é que era a escravidão do negro para o negro no continente africano? Era por guerra. Uma tribo vencia a outra e a tribo vencida era escravizada. E comumente, muitas das vezes, os filhos não eram escravizados. Eles eram educados na outra cultura. Da outra tribo. Ou você adquiria, como acontecia também na Grécia Antiga, a escravatura por crime. Você vai ser escravizado por determinado crime que você cometeu, assassinato, por exemplo. Ou você vai adquirir a escravatura, vai consumir a escravatura, vai adquirir a escravatura, né, por ou ter sido um crime, ou por você ter sido derrotado. E você podia ser liberto. Enquanto escravo, você não era menosprezado enquanto pessoa. Você podia, por exemplo, casar com uma pessoa de outra tribo e acabar com a escravatura que você tinha adquirido daquela forma. Já a escravatura do branco para o negro, que trouxe o negro para a América, era pautada no racismo. Era justificada no racismo. Nós estamos escravizando essa população porque ela é inferior. A gente teve os jesuítas, que foram os primeiros a estarem trazendo educação para o Brasil, colocando a ideia de que o negro não tinha alma. Então o negro ele podia ser vendido, o negro era como um animal. Ele estava para essas pessoas, entre o animal e quem era pessoa de verdade, que era o branco. Então o negro estava entre esse patamar de bicho e gente. Então ele não tinha alma, não ia para céu nenhum, ele podia ser escravizado. Nós tínhamos a justificativa de superioridade dentro de uma suposta hierarquia de raças. E os europeus, eles consideravam, em sua visão eurocêntrica, que povos de origem europeia nata, de quem era branco europeu mesmo, seria mais inteligente e capaz de dominar, prosperar, enquanto a população negra e indígena, como eu disse, era considerada animal. Se eu não me engano, Leandro, século... Oi. Deixa eu encerrar e a gente volta, que senão a gente não vai conseguir gravar. Tá. Falta só um Já minuto. passou de uma hora, né? Vou sair e vou entrar logo. Tá, gente? Tá bom. Volta aí, hein? Aí eu saio também? Como é que funciona? Sai também.